Estamos ao vivo. O tema de hoje é mini curso em seguro garantia. Se você está assistindo essa gravação, adianta alguns minutinhos enquanto eu dou as boas-vindas aqui ao pessoal. Inclusive, o mini curso de hoje faz parte da programação especial da semana. Então, hoje falaremos sobre seguro garantia e na quinta-feira falaremos sobre os seguros de linhas financeiras, seguro D&O, seguro E&O e seguro cyber, beleza? Então sejam todos muito bem-vindos. Antes de começarmos, me confirmem aí nos comentários se vocês estão me ouvindo bem e me vendo aí direitinho, se a conexão tá firme, antes da gente começar. Enquanto o pessoal entra aqui, né, vou me apresentar rapidamente, tem sempre, enfim, pessoas novas chegando por aqui. Eu sou a Carolina Novaes, eu sou especialista em seguro garantia e seguro de linhas financeiras, tá? Eu trabalho no mercado segurador há mais de 15 anos, já fui gerente técnica e comercial de grandes corretoras, então trabalhei na Aon, na Willis, na MDS, sempre focada nos seguros de linhas financeiras e seguro garantia, e já faz 5 anos que eu abri a minha empresa de consultoria para o mercado segurador. Então o meu foco é principalmente em corretores de seguro, mas eu tenho também clientes seguradoras, cliente direto, né, o segurado. E o meu trabalho funciona de duas formas principalmente. Tanto os cursos de especialização, eu vou falar um pouco aqui sobre, enfim, a próxima turma, inclusive, que abre na segunda que vem com desconto, a especialização completa, mas, enfim, né, depois eu explico para vocês, e também faço consultoria em negócios, tá? Então, para vocês saberem, quem aí tiver uma demanda complicada de ou seguro garantia ou seguros de linhas financeiras, eu também faço esse tipo de parceria. A minha empresa não é uma corretora, é uma consultoria, mas eu atuo sim no formato de prestação de serviço nesse tipo de parceria. Beleza? Então, sejam todos muito bem-vindos. O tema de hoje, como eu comentei, né, é um mini curso de seguro garantia. Então, para a gente fechar aí realmente o ano com chave de ouro, tem sempre muita gente que chega por aqui que ainda não conhece, né, o seguro garantia, e realmente de todos os seguros que eu trabalho aqui, ele é o que tem a dinâmica mais diferente, né, do que os outros produtos que a maioria dos corretores estão acostumados no dia a dia. Então hoje eu vou trazer aqui alguns conceitos básicos, né, enfim, técnicos do seguro garantia, para que vocês já saiam aqui do mini curso de hoje entendendo qual é o propósito do produto, e naturalmente sabendo identificar as oportunidades, tá? Então a dica final aqui do nosso mini curso vai ser justamente o discurso de venda do seguro garantia, né? E vocês entenderem o porquê que ele é uma solução financeira. Isso faz toda a diferença na venda desse tipo de seguro, beleza? Então me conta aí também, inclusive, se você nunca participou de uma live dessa, né? É para ser bem interativa, então tô aqui para, enfim, responder as dúvidas de vocês, né? É só ir mandando aqui nos comentários que eu vou respondendo aqui ao vivo, beleza? Então vamos lá, pessoal. O que é seguro garantia, tá? Vamos começar pelo começo, né? O seguro garantia, eu costumo dizer que ele é muito mais um instrumento financeiro, tá? Do que um seguro propriamente dito. Por que que eu estou dizendo isso, né? O papel da seguradora aqui no seguro garantia é ser, como o próprio nome diz, a garantidora, tá? Seja do cumprimento de um objeto contratual, como é o caso das garantias tradicionais, eu vou explicar essa diferença aqui para vocês hoje, ou do pagamento de uma obrigação, como, por exemplo, é o caso nos garantias judiciais, beleza? Então, isso, né, por si só, já é aí a conotação que o seguro garantia tem de instrumento financeiro. Então, ele é, por exemplo, equiparado à fiança bancária, né? Então, toda vez que, seja em um contrato, seja em, por exemplo, um processo judicial, o cliente, o tomador, né, do seguro garantia, ele tem a necessidade de apresentar ali uma opção de garantia, e de novo, pode ser uma fiança bancária, pode ser um depósito em dinheiro, também pode ser um seguro garantia. E a gente vai entender aqui hoje que, inegavelmente, o seguro garantia é a melhor opção em termos financeiros, literalmente. Então, são N as reuniões, né,
que quando a gente leva essa solução, por exemplo, para o diretor financeiro, eles ficam com os olhos brilhando, né? Porque a gente está falando aqui de uma linha de crédito adicional com custo muito mais competitivo do que o banco, tá? Então, a gente vai entrar um pouco nessas nuances. E é importante também, quem está entrando aqui na live, né, enfim, começando a conhecer o meu trabalho, saber que o que eu me proponho aqui não é naturalmente bater, digamos assim, né, nos seguros que vocês estão acostumados, no auto, no vida, enfim, até falando de seguros corporativos, do RC geral, do empresarial, né, mas sim que vocês abram a cabeça, né, para todo um mercado de oportunidades de grana, de comissões boas, né, e complementem o portfólio de soluções aí que vocês atualmente oferecem para os clientes de vocês, tá? Então, o Seguro Garantia tem oportunidade de todo tipo de cliente, né? Também falaremos aí um pouco sobre isso. É um mercado que fatura mais de 3 bilhões, né, por ano. Então, assim, é muito maior do que, por exemplo, até outros seguros que eu trabalho. Ele é 3 vezes o tamanho do mercado de D&O, ele é 6 vezes, se eu não me engano, o tamanho, né, do mercado de RC profissional. Cyber, então, nem se fala. Então, realmente, é um mercado... As maiores apólices, eu sempre falo isso aqui pra vocês, que eu já vi na minha vida, e olha que eu trabalhei nessas grandes corretoras, então era muita grana rolando, foram de Seguro Garantia, tá? Então, de novo, é para vocês abrirem a cabeça, entenderem o que é aqui o conceito do produto, até as próprias seguradoras de Seguro Garantia, quem já trabalha já sabe disso, mas para quem não trabalha ainda, provavelmente não sabe, as top, né, do ranking são diferentes de outros ramos, então a gente está falando aqui de potencial, de junto. É claro que as seguradoras tradicionais, Porto, Tóquio, etc., também fazem, né? Mas, de novo, é um mercado que eu brinco que não é para amadores, ele tem um conceito diferente, tá? Então, voltando aqui para a parte técnica, quem são as partes, né, do Seguro Garantia? O nosso cliente é a empresa que a gente chama aqui de tomadora. É em cima dela que será feita a análise de crédito, tá? Então, por exemplo, diferente de um RC que a gente pede ali para o cliente preencher um questionário de risco, né, para a gente analisar, enfim, histórico, atividade, faturamento e etc., o risco aqui do Seguro Garantia, ele é principalmente financeiro, tá? Então, o que a seguradora faz, num primeiro momento, é uma análise de crédito, literalmente, né, igual a que o banco faz, tá? Porque, naturalmente, gente, uma empresa que não está bem das pernas, digamos assim, financeiramente falando, que está com problema de fluxo de caixa e etc., a probabilidade dessa empresa não entregar, né, um contrato, seja ele uma obra, uma prestação de serviço, um fornecimento de materiais, ou honrar com o compromisso, né, de pagamento de uma indenização futura e um processo judicial, naturalmente, né, o risco é mais alto, tá? Então, por isso que no Seguro Garantia, de novo, estamos falando de um instrumento financeiro. Tendo dito isso, a análise, a subscrição inicial é feita em cima da análise de crédito do cliente, tá? E aí, de novo, quem já trabalha com Seguro Garantia sabe disso, né? Foi-se o tempo que esse cadastro, digamos, já foi extremamente burocrático, demorava 15 dias, etc. Hoje em dia, o portal das seguradoras, né, funciona super bem. É claro que para limites mais baixos, demandas mais complexas, a gente ainda precisa, né, submeter essa documentação completa, mas o mercado evoluiu muito nesse sentido, né, de facilidades na ponta para o corretor de seguros. Então, demandas menores, etc. Inclusive, hoje em dia, não tem nem necessidade, na maioria das seguradoras, de assinar o CCG. O que não significa dizer que não esteja resguardado o direito de regresso da seguradora, tá, gente? Isso é muito importante também entender sobre a dinâmica do Seguro Garantia, porque às vezes quem não entende, quando eu explico, né, o que é o Seguro Garantia, Carol, mas o cliente vai pagar o prêmio e a indenização? Vai. Tá? Porque em 100% dos casos o Seguro Garantia não está sendo contratado para o nosso cliente, ou seja, para quem contrata o seguro, se proteger de algo. É diferente do RC. Ele está contratando garantia em favor da outra parte. É a outra parte, a outra empresa, né, que está exigindo dele uma garantia de que, por exemplo, ele vai entregar aquele serviço, aquela obra, aquele material, né? De novo, no caso do garantia judicial, de que se ele perder o processo, ele vai pagar a indenização, tá? Então, de novo, no Seguro Garantia, quem são as partes? O tomador, que é o nosso cliente, é o CNPJ em cima do qual faremos não, a seguradora vai fazer, né, análise de crédito, e o segurado, de novo, o segurado não é o nosso cliente nesse caso, não é o nosso cliente que recebe a indenização em caso de sinistro, ok? É a outra parte que está exigindo.
Beleza até aqui? Eu sei que é um conceito um pouco diferente, eu trouxe aqui as principais modalidades, né, do seguro-garantia. Conforme eu for explicando, acho que a gente vai ilustrando também isso um pouco melhor, tá? Mas qualquer dúvida vai mandando aqui no chat que eu vou respondendo, tá? Então vamos lá, gente. Principais modalidades do seguro-garantia. Hoje em dia a gente tem mais de 30 modalidades, né? Eu trouxe aqui as mais comuns e que, inclusive, os tipos de demanda que mais pinta aí para vocês, para explicar exatamente qual é o objeto de cada uma delas. E mais uma coisa muito importante do seguro-garantia, que também é diferente, por exemplo, do RC, o seguro-garantia não é a critério do tomador, ou seja, acho que para esse contrato vai ser legal eu oferecer uma garantia. Em 100% dos casos, a gente só consegue emitir uma pólice de seguro-garantia se tiver a previsão contratual para tal. Ok? Inclusive, é muito comum a gente pegar contrato, por exemplo, que só está prevendo fiança bancária, tem que estar prevendo o seguro-garantia. Então, o seguro-garantia, o cliente não contrata porque quer, ele contrata porque estão exigindo dele a apresentação de uma garantia. E a gente vai entender aqui que o seguro-garantia, de novo, em termos de financeiros, tá? Ele é muito mais inteligente para o cliente, beleza? Por isso que, enfim, eu realmente acredito demais nessa solução, bato na tecla de fazer a divulgação, porque tem muita empresa, principalmente no PME, que ainda não conhece essa solução. Então, é um universo gigantesco, tá, de oportunidades aí para vocês e de demanda rápida, né? Porque geralmente eu tô aqui comparando com o RC porque vai ser inclusive o tema do nosso mini curso, né, de quinta-feira. Mas, por exemplo, diferente de um cyber, que é interessantíssimo, abre muitas portas, a gente vai falar sobre ele na quinta, mas o cyber você tem que ficar ali quase um ano vendendo o risco, né, para o cliente, fazendo ele entender, milhões de reuniões e etc. Aqui no Seguro Garantia, ele já te procura com a demanda na mão, na maioria das vezes, né? É claro que dá para fazer um trabalho, né, enfim, de prospecção, inclusive no curso eu explico isso passo a passo no curso completo, mas ele tem essa característica de demandas urgentes, o que significa grana, né, urgente aí no seu bolso, beleza? Ó, o pessoal pedindo aqui para comentar das cláusulas trabalhistas, perfeito, vou comentar, tá? Isso realmente, inclusive, alguém me pediu esse material hoje, é uma das exigências da nova lei de licitações, essa cobertura adicional trabalhista. Eu vou falar sobre isso, tá? Então, vamos lá. Voltando para as principais modalidades. A primeira delas, né, e que quem já trabalha com o setor público, né, enfim, já entende um pouco mais dessa dinâmica, são as garantias de bid bond ou garantia do licitante. Tá? O que é essa garantia? Primeiro, contextualizando do porquê que se exige esse tipo de garantia, né? Ela é uma maneira do órgão público, por exemplo, no caso de licitações, pré-qualificar esse fornecedor. Então, veja bem, já afasta curiosos, né? Porque, naturalmente, a empresa vai ter um custo para apresentar uma garantia e lembra que eu falei que a seguradora faz uma análise de crédito? Então já tira, digamos, né, esse trabalho, essa responsabilidade do colo do setor público, ok? Que como se contratasse, né, ou exigisse um terceiro aí de primeira linha, né, e etc, para fazer essa análise de crédito. Então vou dar um exemplo: uma empresa que está cheia de Serasa não vai conseguir um seguro garantia. Pronto, né? Já é uma forma, de novo, do órgão público pré-qualificar essa empresa, tá? E aí, qual é o objeto dessa empresa? Sempre que um fornecedor do governo, e aí, gente, quando eu digo fornecedor de governo, o pessoal tem muito costume de já pensar logo em obra, né? Executante construtor. Qualquer coisa que o governo ele vai contratar, seja material escolar, remédio, né, a bobina para um material específico, contratação, para tudo ele faz licitação. Então, a gente está falando desde empresas de limpeza até o target, né, do seguro garantia, até, por exemplo, as grandes empresas de energia, de óleo e gás aí do mercado, tá? E quando todos esses tipos de empresa entram numa licitação para se qualificar, né, e entrar ali naquele contrato como fornecedor do governo, ele já precisa apresentar a primeira garantia, que é essa que eu estou falando, que é a de licitante. Qual é o objeto dessa garantia? O que garante, né, para o segurado essa modalidade? Ela garante que quem ganhar, né, aquela licitação vai honrar ali com os termos da proposta comercial e vai passar para a próxima etapa e assinar o contrato. Naturalmente, se a empresa que ganha não assina o contrato, tem todo um prejuízo aí para o órgão público refazer a licitação, tá? Então, esse é o objeto da
do seguro garantia licitante. Ok? Até aqui, pessoal? Ficou claro? E aí veja também uma outra característica muito interessante desse seguro. O mesmo cliente, nesse mesmo processo, vai precisar de vários seguros garantias. Então vamos lá. Vou pegar aqui, finge, né, enfim, que esse cliente é uma construtora, só para a gente trazer aqui e tangibilizar, né, esse passo a passo aí do seguro garantia. A construtora, que é o seu cliente, entrou ali na licitação e ganhou a licitação. Já foi a primeira pólice de licitante. Para ela assinar o contrato, ela também vai ter que assinar agora a segunda garantia, né? Vai ter que apresentar o seguro garantia de performance, tá? E aí o performance, gente, é o nome macro da modalidade, né? Performance do que vai depender do contrato. Então a gente pode estar falando, no caso aqui o exemplo da construtora, de um performance executante construtor. A gente pode estar falando, se for um contrato de prestação de serviço, de uma garantia de performance prestação de serviço, é um fornecimento de materiais, modalidade fornecimento de materiais, mas tudo isso garante o quê? A performance de um contrato. O que vai ditar o tipo de performance é o tipo de contrato, tá? Então, nessa etapa, ele precisa apresentar uma garantia de que ele vai, por exemplo, entregar a obra, tá? É a segunda garantia aqui, o garantia de performance. Então, se ele disse ali no contrato que ele ia entregar, né, o pavimento feito em até 120 dias e por aí vai, é isso que garante o seguro garantia de performance. Lembrando que precisa estar previsto em contrato, tá? A gente não tem como oferecer, enfim, como se fosse um RC, né? Fazer uma análise ali do risco e tal. De novo, tem como trabalhar previamente para a consultoria desse cliente, começar a incluir, né, cláusula de garantia, mas não é a regra, ok? Excelente pergunta aqui da Diana. Ó, garantia de fiel cumprimento e seguro garantia são a mesma coisa? Sim, tá? De novo, o seguro garantia é o nome macro da modalidade, ok? Dentro das modalidades, a gente tem o bid bond, o performance, o adiantamento de pagamento, vários tipos de produto. E o nome do produto, né, é seguro garantia de obrigação contratual. Ou seja, ela garante o fiel cumprimento das obrigações contratuais. É tudo a mesma coisa. Então, boa pergunta, porque tem muita gente que confunde mesmo, tá? E aí, de novo, fiel cumprimento do quê? Depende do tipo de contrato. Se for um contrato de fornecimento de materiais, vai ser a modalidade ali de seguro de performance, fornecimento de materiais. Ok? Prestação de serviço, a mesma coisa. Executante construtor, a mesma coisa. O que dita isso é o tipo do contrato, é o objeto. Inclusive, eu sempre falo que o garantia ele é cara crachá do contrato. Então, a gente vai seguir a vigência do contrato, a gente vai seguir a exigência ou não de, por exemplo, coberturas adicionais, que o pessoal até perguntou aqui sobre a cobertura de trabalhista, tá? Então, tudo isso vai estar exigido no contrato, tá? É diferente, de novo, de um RC, que a gente, poxa, para esse contrato seria legal você incluir aqui uma cobertura de poluição súbita, a gente consegue fazer essa consultoria. No seguro garantia, ele tem que apresentar o que está sendo exigido ali no contrato, beleza? Não dá para florear nem além, nem para menos nesse sentido, tá? Terceira, mesmo contrato aqui, só pra gente seguir a historinha e vocês entenderem que na mesma prospecção já pintaram várias oportunidades, tá? Inclusive, essa que eu vou explicar agora é o tipo de demanda que mais cresceu aqui de garantia tradicional, fora judicial, que também tá bombando, vamos falar sobre isso aqui hoje, aqui nos bastidores, que é a garantia de adiantamento de pagamento. O que é a garantia de adiantamento de pagamento? Vamos usar esse mesmo exemplo aqui da construtora para tangibilizar essa explicação, tá? A construtora é muito comum hoje em dia para você, né, por exemplo, pegar uma obra, você pedir um adiantamento, digamos que é um contrato de 10 milhões. Eu peço um adiantamento de 1 milhão, né, para, por exemplo, começar a comprar material, fazer mobilização de mão de obra e etc, tá? E é muito comum também, ainda mais na economia, né, que a gente tá, ninguém empresta 1 milhão sem pedir uma garantia de que você realmente vai usar aquele 1 milhão para o que você está me dizendo, que você não vai usar em outro contrato, né? Enfim. Então, a garantia de adiantamento de pagamento, ela não é uma garantia financeira. Ela não garante um pagamento, ela garante a correta utilização dos recursos que foram adiantados. Ficou claro? Inclusive, essa foi uma pergunta que surgiu aí na caixinha esses dias que eu abri para dúvidas, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui na continuação da pergunta. Se o fornecedor não entrega a obra, o sinistro paga a execução da obra?
Excelente dúvida. Existem as duas possibilidades como formas de indenização no seguro-garantia. Ou fazer a apuração do prejuízo e pagar mesmo, indenização, né? Enfim, transferência, cheque e por aí vai. Ou a outra possibilidade, isso está prevista na forma de indenização, é justamente finalizar a obra. Tá? E, aliás, o grande bafafá aí da nova lei de licitações para grandes riscos é porque está sendo exigida justamente essa forma, né, de indenização, tá? Como difere do judicial que garante pagar a indenização? Excelente pergunta também, vamos lá. O seguro-garantia tradicional, que são essas modalidades que eu estou explicando aqui, né, eles garantem uma obrigação de fazer. Então, veja bem, no primeiro caso, ele tinha... Qual era a obrigação de fazer? Assinar o contrato. No segundo caso, qual era a obrigação de fazer? Era entregar a obra. No terceiro caso, qual era a obrigação de fazer? Né? Pegar aquela grana, mas utilizar de forma correta. Tá? No garantia judicial, assim como no garantia financeira, a obrigação é pagar. Inclusive, por isso que a régua das seguradoras é muito mais alta quando a gente está falando de parâmetros financeiros exigidos para emitir um judicial, um financeiro, do que um performance, por exemplo. Tá? Então, quem já trabalha no seguro-garantia, né, enfim, que costuma usar os portais, sabe que é muito mais fácil sair ali linha de crédito para garantia tradicional do que para garantia judicial e financeira. Mas judicial trabalhista, eu também vou explicar isso aqui hoje para vocês, tem suas ressalvas, é muito mais fácil também. Hoje em dia, na ponta lá, até para empresa pequena, a gente geralmente já consegue uma linha, pelo menos para depósito recursal, enfim, linha para trabalhista, tá? Ficou claro, pessoal? Tô falando muito rápido, eu tenho essa tendência, me fala aí. Que eu me empolgo aqui, enfim, vamos lá. Pessoal pedindo para salvar essa live. Vou salvar, aliás, eu não dei esse recado no início, né, gente? Eu vou salvar a live aqui no Instagram, vai ficar disponível por 24 horas, mas a gravação eu vou mandar para todo mundo que está no grupo VIP. Se você ainda não está no grupo VIP, o link está na bio e eu vou deixar nos stories também. E além da gravação, eu vou também fazer um materialzinho bem legal para vocês, que ainda não finalizei, porque a mãe aqui está atolada. Mas eu vou mandar para vocês amanhã de manhã um PDFzinho também com todos esses conceitos aqui que eu tô explicando hoje. Então entra lá no grupo, que eu não tenho como mandar se vocês não estiverem lá no grupo do WhatsApp, beleza? Isso, e também o pessoal me dando o gancho aqui, tá vendo, gente? Eu entro no assunto técnico que eu amo, eu esqueço de dar os recados importantes. A próxima turma vai ser no dia 2, agora, segunda-feira que vem, e vai ter desconto de Black Friday, que eu até brinquei, vai ser Black Monday, né? Porque eu me enrolei aqui com 1 milhão de reuniões, etc. E para dar tempo de organizar direitinho, para vocês se organizarem também, o desconto vai ser no combo completo, tá? Então, seguro garantia, D&O, E&O e Cyber, com R$500 de desconto, tá? Inclusive, já falei isso também, no ano que vem eu vou regravar todos os cursos, vai ter reajuste de preço e quem entrar nessa turma vai ganhar acesso às novas versões, tá? Então, é uma grande oportunidade aí para você garantir o seu expertise. E só mais um recado, antes da gente voltar aqui pro técnico, né? Que eu vi, enfim, alguns alunos aqui entrando, vai ter desconto para aluno também. Então, por exemplo, Carol, entrei na última turma do Seguro Garantia, eu vou te dar 50% para você completar a sua especialização aí nos outros seguros de linhas financeiras, tá? Camila dizendo que não está no grupo. O link tá lá na bio, não vai agora, né? Fica aqui com a gente. Mas quando acabar a live é só ir lá no link da bio e eu vou deixar também no story para vocês, beleza? E importante também, gente, a gente tem alguns grupos VIPs, né? Se você já tá em algum, não precisa entrar no que tá lá não, que eu também mando lá o material nos grupos ativos de outras turmas, beleza? Tudo certo até aqui? Então vamos lá, gente. Voltando, né, para nossa explicação aqui das principais modalidades. E a próxima modalidade que eu vou explicar aqui hoje, lembrando, hoje é mini curso, é bem objetivo, né, para explicar aí, são as principais mesmo, os principais tipos de demanda que pintam nos bastidores, mas a gente tem, enfim, quase mais de 30 modalidades, elas na íntegra eu explico lá no curso completo, tá? É o famoso garantia judicial. Então já dei uma palhinha aqui, né, para a colega que perguntou, esqueci o nome, tem que subir aqui para ver, sobre qual era a diferença do garantia tradicional para o garantia judicial. Então o que é o garantia judicial, gente? Pela legislação brasileira,
brasileira. Toda vez que uma empresa ou pessoa, né, enfim, é processada, tá, na esfera civil, tributária ou trabalhista, ela precisa, por lei, colocar uma garantia ali enquanto ela está discutindo o mérito da questão para garantir que, se ela perder o processo, né, ela vai, enfim, pagar ali a indenização pro terceiro, tá? E aí, uma das formas previstas por lei, né, equiparado a dinheiro, inclusive, né, no curso tem uma aula bem legal sobre legislação, que embasa tudo isso, né, e inclusive é importante vocês terem isso aí na ponta da língua para conversar com advogados e tal. Não vou entrar nesse mérito hoje, né, enfim, é uma aula inclusive longa lá do curso, mas para vocês entenderem que, por lei, o seguro-garantia, ele é uma dessas formas de fiança, ok, que são possíveis quando você precisa caucionar uma garantia em juízo, tá? E aí pode ser dinheiro, pode ser um imóvel, pode ser uma fiança bancária e pode ser um seguro-garantia. Falando do seguro-garantia, e aí entrando já no discurso de venda, que eu falei que vocês iam, enfim, afiar o machado aí, né, hoje, para vender seguro-garantia. O seguro-garantia, gente, ele, em primeiro lugar, e isso eu coloco minha mão no fogo, a taxa dele é muito mais barata do que o fiança bancária, muito mais. Só pra você ter uma ideia, eu tô sendo conservadora nesse exemplo. Um cliente que paga, por exemplo, 3,5 numa fiança bancária, ele paga 0,75 no seguro-garantia. Muito mais barato, tá? Um terço do preço. Então, isso por si só, ele já ganha aí muita vantagem para o cliente. Ele é uma linha de crédito adicional. Então, quem não está precisando na economia de hoje, empresas principalmente, né, de uma linha de crédito adicional, sem custo, sem exigência de colateral. O único colateral que a seguradora pede é a assinatura do CCG, do contrato de contragarantia, ok? Então, de novo, taxas competitivas, linha de crédito adicional, amplamente previsto em lei, equiparado a dinheiro e a fiança bancária, ok? Ele não onera o balanço. O que eu quero dizer com isso, né? O seguro-garantia, por exemplo, quando o cliente ele emite uma fiança bancária, isso entra como endividamento no balanço dele. O seguro-garantia não, né? Então também tem só por ele optar pelo seguro-garantia já tem esse benefício. A agilidade do seguro. Hoje em dia, gente, no portal da seguradora, se for um processo que já está ali com aprovação de crédito redondinha, a gente consegue emitir a pólice em até 1 hora. Não fala isso pro cliente, que senão ele vai ficar te cobrando. Eu geralmente falo, em até 48 horas, mas esse prazo, né, eu já tô sendo 100% conservadora, vocês sabem disso. Então ele tem também toda essa agilidade, principalmente no judicial. Às vezes você precisa despachar uma garantia, né, principalmente grandes clientes que têm aí uma capilaridade nacional, ou seja, um dia é um processo no Amazonas, o outro é no Sul, o outro é tudo digital, então tem também essa facilidade. De novo, seguro-garantia é instrumento financeiro, ok? O discurso, inclusive, numa reunião, quando você leva esse assunto, é totalmente diferente, né? Por exemplo, e de novo, trazendo aqui o RC como exemplo, até porque a gente vai ter aula sobre isso também na quinta-feira, onde você tem que explicar, convencer o cliente do risco. Seguro-garantia, ele está sendo exigido já, né? Então, ele tem todo, de novo, essa urgência envolvida, que é maravilhosa, porque aqui a gente está falando de negócio no seu bolso, né? Fora que, de novo, vou bater nessa tecla, as maiores apólices que eu já vi na minha vida, foram de seguro-garantia. Tá? Esses dias passou uma aqui na minha mão, até contei pra vocês, né, nos stories, uma garantia de descomissionamento para uma empresa de óleo e gás. Gente, nada menos que 13 milhões de reais de prêmio, pelo amor de Deus. É muita grana. Tá? E aí é claro que uma porrada dessa é mais atípica, né? Mas o pessoal aqui que tá no dia a dia, direto emite e me mandam, né, o feedback. Vou até postar alguns depoimentos depois lá pra vocês. Prêmio de 20 mil, 50 mil, 100 mil no seguro garantia, né? Então, assim, tem muita oportunidade legal pra vocês, beleza? E de novo, não tô batendo aqui na tecla de, poxa, pra você largar, né, o que você já é especialista, poxa, eu sou forte aqui no transporte, é para complementar o seu portfólio de soluções, né, com um instrumento financeiro que, de novo, é maravilhoso para o cliente. Ficou claro, pessoal? Dúvidas? Vai mandando aqui. Lembrando que eu vou fazer um material bem legal, um PDF, né, aqui com resumão do nosso mini curso de hoje. Vou mandar lá no nosso grupo VIP, se você ainda não está lá, o link tá na bio e eu vou mandar também nos stories, tá? E a próxima turma, que o pessoal aqui também perguntou, é na próxima segunda-feira e o desconto vai ser no combo completo de especialização, tá? Então,
você vai ganhar acesso aos 4 cursos, tá? No curso completo eu explico desde os conceitos mais básicos aos mais complexos do produto, tá? Inclui todo o material complementar, então questionário de risco, modelo de apresentação comercial, material sobre legislação, material sobre sinistros, manual do segurado, comparativo entre os produtos, e aí principalmente para os de linhas financeiras, né? D&O, E&O, Cyber. E na quinta-feira também, se você está perdido aí na nossa programação especial, a gente vai ter um mini curso aqui ao vivo, às 7 da noite, sobre seguros de linhas financeiras, D&O, E&O e Cyber, tá? Então falaremos aí sobre, inclusive interessante para quem ainda confunde até hoje D&O com E&O, não pode perder aí o curso de quinta-feira que você nunca mais vai esquecer a diferença, tá? E esse combo, né, do linhas financeiras, esse pacote, essa tríplice complementar do RC, é muito interessante também, porque se aplica a muito tipo de empresa, né? Então, por exemplo, escritório de advocacia, empresas de TI, empresas de engenharia, todas elas precisam das 3 apólices, né? O D&O para proteger os diretores, o RC profissional para proteger a empresa de reclamações de falhas profissionais e o Cyber para proteger aí contra vazamento de dados. A gente vai falar sobre isso na quinta-feira. Beleza, pessoal? Dúvidas? Hoje era mini curso mesmo, falei que ia ser bem objetivo. Eu vou mandar para vocês o PDF e o link com desconto lá no grupo VIP. Então, quem ainda não está lá, ok? Corre depois aqui da live para poder garantir a sua vaga na nova turma. Beleza, pessoal? Dúvidas, a hora é essa. Queria agradecer a todo mundo que tirou um tempinho para participar aqui da nossa live. Foi correria, né? A programação especial. Até fiz um desabafo lá nos stories no final de semana, que eu não tive muito tempo, enfim, de divulgar aqui para vocês, né? Então, conto até com a ajuda de vocês para divulgar aqui esse material com outros colegas corretores, enfim, qualquer um aí que possa se interessar, porque eu realmente estou com uma missão pessoal de ainda esse ano, tá? Colocar aí na cabecinha de vocês sobre todas essas oportunidades e auxiliá-los, logicamente, a fazer todo esse conhecimento virar negócio. Beleza? Muito, muito obrigada pela audiência de hoje. Foi corrido mesmo, mas quinta-feira tem mais, beleza? E quem não tá no grupo VIP, entra lá que eu tô esperando vocês com material e a oferta específica da Black Monday, né? Que as inscrições serão no dia 2/12, beleza? Beijo, pessoal. Até a próxima.